E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir com você, relembrar as propriedades associadas ao produto escalar, só que ver propriedade por propriedade e aproveitar e resolver alguns exemplos para você já poder ver como que essa propriedade pode ser aplicada. Então, aqui a primeira propriedade, vamos começar com a propriedade simples, que é o seguinte: o produto interno entre dois vetores, ou produto escalar, né, entre U e V, é a mesma coisa que o produto escalar entre V e U. Ou seja, se você trocar a ordem, ao invés de realizar o produto escalar entre U e V, fizer entre V e U, a resposta é a mesma. Por exemplo, deixa eu colocar aqui como exemplo, colocar o vetor U como sendo o vetor 1, 3 e menos 2. E V igual a 5, 0, 1. Então, o produto escalar entre U e V, nessa ordem, o produto escalar entre U e V vai ser 1, 3, menos 2, 1 aqui, vezes o 5, 0 e 1. Ok? Isso dá como resposta, então, o 1 vezes o 5, 1 vezes o 5. Então, está aqui, ó, x com x, correto? Agora, o y com y vai ser o 3 vezes o 0, mais, agora vai ser o menos 2 com 1, correto? Menos 2 vezes o 1. Isso vai dar, então, 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Isso, então, dá 3. Então, a resposta é 3. Se agora a gente fizer o V vezes o U, eu corrigi aqui, V vezes o U, vai ser, então, o 5, 0 e 1, vezes 1, 3 e menos 2. Isso vai dar, então, o 5 vezes o 1, esse com esse, x com x. Agora vai ser o y com o y, vai ser o 0 vezes o 3. E agora vai ser o z com o z, vai ser o 1 vezes o menos 2. E isso vai dar, bem, 5 vezes 1 dá 5, deixa eu apagar aqui em cima. 5 vezes 1 aqui dá 5, 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes menos 2 dá menos 2, então aqui vai ser menos 2. 5 menos 2, 3. E está aí, a resposta é a mesma. Então, foi um exemplo de por que essa propriedade vale. Não é uma demonstração, mas é um exemplo. Então, U vezes V dá o mesmo resultado que V vezes U. A segunda propriedade, né, seria a distributividade, né, do produto interno. Então, se você tiver um vetor U que multiplica um vetor V mais um vetor W, ou seja, a soma de dois vetores, isso vai ser igual a o produto escalar entre U e V mais o produto escalar entre U e W. Então é como se você fizesse a propriedade distributiva, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos colocar então aqui como exemplo. Deixa eu ver. Exemplo. Vamos fazer o U, ele ser o vetor 1, menos 3 e 7. O V vai ser o 2, 4, menos 4. E o W pode ser o 0, menos 3 e menos 3. Ok, esses três vetores aqui. E então, U que multiplica o produto escalar entre U e V mais o W, bom, tem que obedecer o parênteses, resolver primeiro dentro do parênteses, né? Então vai ser o vetor U, que é 1, menos 3 e 7, que multiplica o V, que é o 2, 4, menos 4, mais o W, que é o 0, menos 3 e menos 3. Certo? Bem, dentro do parênteses, eu vou precisar resolver primeiro, vou ter que deixar esse produto escalar para depois. 1 menos 3 e 7 vezes. Bom, soma de vetor é muito fácil, né? A gente vai ter que 2 mais 0 vai dar 2. 4 mais menos 3 dá 4 menos 3, então dá 1. E aqui a gente tem menos 4 menos 3. E menos 4 menos 3 dá menos 7. Bem, e agora é operar o produto escalar como eu tinha visto ali em cima. Então é x com x, deixa eu chegar isso um pouquinho para baixo aqui. X com x, então vai ser o 1
vezes o 2. Depois a gente tem o y com o y. Quase que eu fui demais. Espera aí. O y com o y. Agora sim. Menos 3 vezes 1. E agora o z com o z. Então vai ser 7 vezes menos 7. Isso então vai dar, vamos ver, 1 vezes 2 dá 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E 7 vezes 7 dá 49, mas aqui os sinais são opostos. Então, menos 49. Isso dá menos 52 mais 2, isso dá menos 50. E está aqui o resultado. Então, aqui eu mantive e primeiro resolvi essa soma e depois fiz o produto escalar entre o resultado dessa soma e o U. Ok? Então, eu obedeci a ordem do parênteses sem aplicar a propriedade distributiva nessa primeira maneira de fazer aqui. Deixa eu colocar aqui como essa aqui é a primeira maneira de fazer. Vamos então fazer aplicando a propriedade distributiva. Segunda maneira de fazer agora. Então, nessa segunda maneira, a gente vai usar a propriedade distributiva. O U, que multiplica o V mais o W, ele pode ser escrito então como U, né, produto escalar com V, mais U, produto escalar com W. Então, deixa eu chegar um pouco para baixo para não confundir, não misturar com a de cima que já foi feita. Tá? Então, o U é o 1 menos 3 e 7, produto escalar com o V, que é o 2, 4 e menos 4, mais o U, 1 menos 3 e 7, produto escalar com o W, que é o 0, menos 3 e menos 3. Pronto, sinal. Ok, então a gente vai resolver isso aqui agora e ver se vai dar o mesmo resultado. O resultado de cima deu menos 50. Bom, então vamos resolver primeiro esse produto escalar aqui. Então vai ser, bom, x com o x, então vai ser o 1 vezes o 2, mais agora o menos 3 com o 4, então menos 3 vezes 4, mais agora o 7 vezes o menos 4. Então, 7 vezes o menos 4. Bem, senão, deixa eu chegar um pouco para cá, senão não vai caber o restante. Aqui eu acho que está legal. Então, aqui está resolvido esse primeiro produto interno aqui. Vamos fazer o segundo agora. Então, aqui vai ser mais, eu preciso resolver o segundo produto interno agora. Então, vai ser o 1 com o 0. Então, 1 vezes o 0. Na verdade, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou mudar essa cor aqui. Pronto. E assim a gente não confunde qual é a cor de cada um. E qual é o produto interno que eu estou resolvendo, né? Produto escalar. Então aqui foi o x com x, mais agora o y com o y. Então vai ser menos 3 com menos 3. Né? Mais agora o z com o z. Então vai ser o 7 vezes o menos 3. Ok? Dá uma conferida aí visual, vê se você entendeu tudo, né? Todas as contas. Então, agora vamos voltar para o primeiro. Aqui eu tenho 1 vezes 2 dá 2. Aqui tem número positivo com negativo, então vai trocar o sinal, né? Vai dar menos, 3 vezes 4 dá 12. 7 vezes 4 dá 28, só que mais uma vez número positivo com negativo, então vai dar menos 28 aqui. Mais, e agora o outro produto escalar. 1 vezes 0 dá 0. Aqui a gente tem dois números negativos, e negativo vezes negativo vai dar positivo. 3 vezes 3 dá 9. Agora, mais uma vez aqui a gente tem o negativo. Aqui a gente já feito, né? 3 vezes 3, 9 já tinha feito. Agora aqui, esse aqui, a gente tem o positivo com negativo, então vai dar negativo. 3 vezes 7 dá 21. Esqueci do sinal de igual aqui, né? Deixa eu colocar direitinho igual, 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 igual. Então agora é só terminar de fazer essa soma geral, né? E se você fizer aqui, menos 28 menos 40, menos 38, menos 58, 59, com mais 9, menos 50. Menos 50. Aí, o resultado foi o mesmo daqui de cima. Ó. Aqui a gente tinha o menos 50, feito pela primeira maneira, e aqui menos 50 pela segunda maneira. Os resultados batem.
Então está aí o exemplo dessa segunda propriedade. Agora, a terceira propriedade, ela é a seguinte. Ela diz que, vamos supor que seja alfa, né? Que alfa seja um número real, um número qualquer. Né? Então vale o seguinte, que alfa, o número vezes o produto escalar entre u e v, é a mesma coisa que primeiro multiplicar o u pelo alfa e depois fazer o produto escalar com v, ou fazer o produto escalar entre u e o alfa vezes o v. Então, essas três contas resultam no mesmo número. Então, vamos colocar aqui o exemplo, então. Como é que ele funciona? Vamos supor que o u seja o vetor, sei lá, 1. Eu sempre começo. Não pode ser 1 mesmo. 1, 4, 6. E o v vai ser o vetor 7, 3, menos 3. Tá bom assim. E vamos colocar o alfa aqui sendo 2. Vamos facilitar bastante as contas. Então, alfa que multiplica u vezes v, né, o produto escalar entre u e v vai ser, no nosso caso, 2, que multiplica o u, que é 1, 4, 6, vezes o v, que é 7, 3 e menos 3. Tá bom assim. Então, tá tudo certo? Isso vai dar, então, 2 vezes. Aqui o produto escalar vai ser 1 vezes 7, mais 4 vezes 3, mais 6 vezes menos 3, correto? Confere aí e vê se você entendeu essa conta. Isso aqui, então, vai resultar em, vou pegar um pouco para cima aqui, 2 que multiplica 1 vezes 7 dá 7, 4 vezes 3 dá 12, e aqui a gente tem número positivo com negativo, vai dar negativo, 3 vezes 6 dá 18. Isso vai dar, então, 2 vezes 7 mais 12, 19. 19 menos 18 dá 1. 2 vezes 1. E isso dá 2. Agora, se a gente fizer alfa que multiplica u vezes o v, então fizer a primeira multiplicação por alfa, então isso aqui vai ser 2 vezes o vetor 1, 4, 6. E o resultado, que vai ser 2 vezes um vetor, dá um vetor, produto escalar com o v, que é o 7, 3 e menos 3. Isso vai dar, então, esse primeiro vetor ele vai dar 2, 8 e 12, correto? Multipliquei aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Produto escalar com 7, 3 e menos 3. Isso vai dar, então, 2 vezes 7, x com x, mais y com y, mais z com o z. Ok? Isso vai dar, então, aqui 2 vezes 7, 14. 3 vezes 8, 24. Aqui a gente tem um número positivo com negativo, então já sabe que vai dar negativo, menos 3 vezes 12 dá 36. Então, isso aqui vai dar 14 mais 24 dá 28, 38. Isso aqui vai dar 38 menos o 36. E deu 2 também. Então tá aqui. O mesmo resultado de cima. Ó, mesmo resultado de cima, 2 e 2. Eu não vou fazer a última etapa, não. Você pode fazer como para testar se você está entendendo mesmo. Que o alfa que multiplica. O alfa que multiplica. Não, perdão. O u que multiplica o alfa vezes o v, ele também dá 2. Então, se você fizer as contas aqui, você vai descobrir que também dá o 2. Ok? Então, essa foi a terceira propriedade. Agora, a quarta propriedade que eu quero discutir aqui com você é a seguinte. O produto escalar entre u e o próprio u resulta no quadrado do módulo de u. Então, módulo de u ao quadrado. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer o u ele ser o vetor menos 2, 1 e 2. Ok? Nesse caso, o módulo de u, então, ele vai ser então a raiz
da primeira coordenada de u, que é menos 2 ao quadrado, mais a segunda coordenada de u ao quadrado. E nesse caso, como esse u é 3D, né? A terceira coordenada de u ao quadrado. Se fosse 2D, só teria o x e o y, duas coordenadas para se elevar ao quadrado. Isso então vai ser a raiz de 4 mais 1 mais 4. Isso então deu a raiz de 9 e deu 3. Ok? Então, o módulo de u é 3. Então, é óbvio que o módulo de u ao quadrado vai ser 3 ao quadrado e vai dar 9. Certo? Vamos testar agora o que acontece se a gente fizer o u vezes o u. Então, o que acontece se a gente fizer o produto escalar entre o u e o próprio u? Bem, isso vai dar o vetor, menos 2, 1 e 2, que é o u, vezes o próprio u, que é o menos 2, 1 e 2. E aqui a gente precisa fazer as contas, né? X com x, então menos 2 vezes o menos 2. Então aqui eu fiz o x com o x. Agora, o y com o y, então 1 vezes 1, mais agora o z com o z, vai dar 2 vezes 2. Isso então dá negativo com negativo dá positivo, isso aqui dá 4. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Com 4, 9. E está aqui a mesma resposta de cima. Ok? Então vale essa propriedade. Essa propriedade é uma propriedade importante. Vale então que o u vezes o próprio u é a mesma coisa que o tamanho de u, módulo de u, ao quadrado. Agora, então, que você acabou de ver essas propriedades, vamos então resolver esse exercício e tentar aplicar isso que a gente acabou de ver, acabou de aprender ou acabou de relembrar para resolver esse problema aqui. Então, considere os vetores u e v, tais que o tamanho de u, módulo de u é 4, o tamanho de v, ou módulo de v é 2, e o produto escalar entre u e v, ou produto interno, é 3. Calcule o valor dessa expressão aqui. O vetor 3u menos 2v, isso dá como resultado um vetor, e o produto escalar dele com o vetor menos u mais 4v. Se a gente conhecesse as coordenadas de u e v, é basicamente só substituir e utilizar o que a gente já viu anteriormente, né? O que é um produto escalar e o que é soma e subtração de vetores, multiplicação por escalar. Mas aqui a gente não conhece as coordenadas nem de u nem de v. O que dá para fazer aqui, então, é aplicar a distributiva, né? Vamos fazer essas multiplicações aqui. Bom, 3u menos 2v que multiplica menos u mais 4v. Bom, isso vai ser o 3u vezes o menos u. Deixa eu escrever melhor aqui. 3u vezes o menos u. O 3u vezes o 4v. O menos 2v vezes o menos u. E o menos 2v vezes o 4v. Então, isso aqui é só mesmo aplicar a distributiva. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou resolver aqui embaixo. Vou escrever assim, então. 3u menos 2v, produto escalar com menos u mais 4v. Bem, isso vai poder ser escrito da seguinte maneira. Eu vou repetir o 3u, fazer o seguinte. Eu vou colocar esse cara aqui de cor verde. Isso para a gente poder diferenciar. Então, é o 3u, aplicando a propriedade distributiva, que multiplica o menos u mais 4v, mais o menos 2v. Bom, mais com menos dá menos, então eu posso colocar diretamente o menos aqui, botar menos 2v, e multiplica o menos u mais o 4v. Bem, você pode entender dessa maneira, ok? E vai ter gente que vai já expandir o produto, utilizar a propriedade distributiva e já expandir isso tudo em 4 termos. Então, deixa eu chegar um pouco para cima para a gente fazer essas contas. Então, se você já enxergou esses 4 termos, beleza. Se não, se você precisa passar por essa etapa, fica mais fácil, mais tranquilo de você entender assim, passa por essa etapa aqui, que foi só meio que expandir o primeiro, né, fazer essa multiplicação, deixar clara a distributiva, antes de expandir
para os 4 termos que vão apresentar, né, que vão aparecer aqui para a gente. Então, opcional seu, eu agora vou expandir. Eu coloquei aqui para ficar mais bem explicado, mas eu vou expandir os 4 termos que eu falei agora há pouco ali em cima. Bem, então eu tenho que fazer esse vezes esse vezes esse, não é? Depois esse vezes esse e esse vezes esse. Aplicar distributivo aqui. Então eu vou ficar com 3u, que multiplica o menos u. Vou ficar com 3u, que multiplica o 4v. Pode ser até interessante eu colocar, não precisa de parênteses não. Quando a gente aplica distributivo, você pode inferir que tem o mais aqui e depois resolver os sinais, não tem problema. E aqui eu tenho menos 2v vezes o menos u, correto? E tenho menos 2v, que multiplica o 4v. Isso aqui tudo, né? Lembrando que isso aqui é tudo produto escalar entre vetores. Ó. Isso aqui é produto escalar entre vetores, esses pontinhos brancos que eu acabei de colocar aí na conta. Bem, resolvendo o número primeiro, agora que eu espalhei com essas cores, você entendeu de onde veio, né? O verde é aqui, né? Esse 3u, o vermelho é esse e esse. Né? Mesma coisa acontece aqui, esses verdes vieram aqui do menos 2v, e o menos u está aqui, e o 4v está aqui. Okay? Foi só para a gente entender como é que essas cores funcionavam. Então agora eu vou voltar para a cor normal. Então aqui a gente tem, bom, número aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aqui a gente tem o u vezes o u, produto escalar entre u e u. Bom, aqui a gente tem positivo com positivo, vai dar positivo. Então vai ficar mais 3u. 3 vezes 4 dá 12, u vezes v, e vai dar uv. Correto? Aqui a gente tem negativo com negativo, então fica positivo. 2 vezes 1 dá 2. V vezes u é v vezes u mesmo. Melhorar essa setinha aqui, v vezes u. E aqui a gente tem positivo, negativo com positivo, né? Negativo menos 2, positivo 4, então vai dar negativo. 2 vezes 4 dá 8. E v vezes v. Ok. Então, aqui agora a gente pode começar a aplicar a propriedade. A propriedade que a gente vai aplicar tanto nesse quanto nesse é o seguinte. A gente acabou de ver que quando você tem um vetor, o produto escalar do vetor com ele mesmo, o número resultante é a mesma coisa que se você pegar a norma do vetor, ou o módulo desse vetor, o tamanho desse vetor, e elevar ao quadrado. Isso vai poder ser aplicado então aqui no u vezes u e aqui no v vezes v. A outra coisa importante que a gente viu também é que se a gente tiver u vezes v, ele é a mesma coisa que v vezes u, as propriedades que a gente viu ali em cima, agora há pouco. Então, isso resulta em menos 3, u vezes u é o módulo de u ao quadrado, mais 12 u vezes v, mais 2, espera aí, deixa eu consertar essa setinha aqui em cima do u e do v. Mas aqui, v vezes u é a mesma coisa que u vezes v, então eu vou escrever u vezes v aqui. Menos 8, e o v vezes o v é a mesma coisa que o tamanho de v, o tamanho de v ao quadrado. Bem, então, quanto que era o módulo de u? Bem, o tamanho de u é 4, o tamanho de v é 2 e u vezes v é 3. Essas foram as informações do exercício, né? E a gente tem esses caras nessa nossa conta aqui agora. Então, deixa eu colocar o sinal de igual aqui, né? Para ficar organizado. Então, igual. Menos 3. Bom, o tamanho de u era 4, então o módulo de u ao quadrado é 4 ao quadrado. Certo? Mais 12. Bom, u vezes v dava 3. Então, 12 vezes 3. Mais 2 vezes u vezes v e v vezes u. A gente já trocou ali em cima. U vezes v é 3. Então, aqui é 3. Menos 8 vezes... eu posso até colocar entre parênteses aqui, porque eu estou substituindo. Acho que fica mais organizado. Menos 8 vezes o tamanho de v era 2. Então, tamanho de v ao quadrado. Isso, então, vai resultar em menos 3 vezes 4 ao quadrado é 16.
12 vezes 3 dá 36. 2 vezes 3 dá 6, menos 8 vezes 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui dá menos 48, mais 36, mais 6, menos 4 vezes 8, 32. E então, menos 48 com 36, 42 menos 6 menos 32, menos 38. Enfim, essa então é a resposta. Descobrimos a expressão sem precisar acessar o valor das coordenadas de U e de V. Bastando a gente saber, então, pelo exercício, que o tamanho de U, o tamanho de V e qual o valor do produto escalar entre U e V. Então, a gente descobriu que isso aqui dá menos 38. Bom, então para esse vídeo era só isso que eu queria mesmo discutir com você. Bons estudos e é isso aí.